noite, boa noite para vocês. Eu e a Nara estamos aqui muito felizes para falar com vocês sobre esse mundo que parece que está de cabeça para baixo, né, Nara? O que você acha? Ei, Nara? Ai, Marinês, eu andei pensando bastante sobre a nossa temática, né? O mundo de cabeça para baixo. Tá, eu Legal, acho que Jaime, tá gostei. bem isso, Jaime, tá bem de cabeça para baixo mesmo. Eu já vou nos apresentar, viu, gente? Calma, que nós estamos só aquecendo aqui. Então, Marinês, eu fiquei pensando, oi, Anne, oi, Miriam, oi, Anne. Ana, tá Eu vendo fiquei todo mundo. pensando bastante na nosso tema, né? A palavra caos. E eu fiquei imaginando assim, por qual vértice eu vou pensar essa palavra? Eu recortei só essa palavra, sabe? Caos. Calma, mas não fala nada, ainda que eu ainda vou falar boa noite para todo Tá bom, mundo que tá Viviane. chegando agora, Bem-vinda. Viviane. E Isso. a gente quer fazer o quê? O cérebro desse povo ferver, tem que ferver. Mas antes, gente, eu queria falar um pouco, apresentar a Nara, que eu tive a honra de conhecer. A Nara tem uma clínica, ela atende com psicóloga e ela é a idealizadora desse projeto, que é o Mente Si, né, Nara? Que é um grupo de psicólogos tentando levar energia, força, né, para todo mundo superar, quer dizer, para ninguém tropeçar nem derrapar na curva, né, para as pessoas terem realmente coragem, força para superar qualquer obstáculo. Então, primeiro, eu queria dar os parabéns, não só para você, mas para todo aquele grupo maravilhoso que eu conheci por seu intermédio, lá que a gente tem vários debates, papo cabeça, e aliás, gente, esse pessoal vai estar aqui também toda terça-feira, né, para conversar, para falar, para trazer energia. O nosso objetivo aqui não é polêmica, não é nada, a gente quer refletir, né? A gente quer fazer as pessoas pensarem, né, o que vem por aí, como elas podem superar. Então, a Nara tem também, quem quiser seguir no Instagram, né, é nara.resende com s.psi, e o meu é Marinês, tá aí, ó. E o meu é Marinês Pereira também, arroba Marinês Pereira, Instagram, YouTube, TikTok, né, Nara? A Nara também está indo pro TikTok em breve. Né? E hoje a gente vai debater, né, esse tema aí que nós conversamos bastante, né, que é o mundo parece que está de cabeça para baixo, e a gente ainda vai querer discutir com você se é isso mesmo e como é que a gente pode viver nesse caos. E só para vocês terem, nós estamos morcegando, né, bem isso, já o mundo está de cabeça para baixo e a gente está aqui morcegando. E um dos temas, né, os temas que a gente vai debater é realmente como entender esse mundo. Será que somos nós que somos chatos, ficando velhos demais? Né? E será que a gente tem que se adaptar mesmo ou aceitar tudo que está rolando aí de inversão de valores? E o principal aqui do nosso debate é como manter esse equilíbrio e essa paz. Eu estou olhando para o lado, né? Porque eu estou seguindo aqui o roteiro, tá, gente? E quais são as estratégias? Quer dizer, o que a gente pode não para não entrar nessa guerra de narrativa, nessa neura total, tá? E como é que a gente pode aqui, todos nós, contribuirmos para um mundo melhor? Nara, a palavra é sua agora. O que você manda aí? Então, Marinês, mais uma vez nós duas juntas, né? Eu acredito que a gente se encontrou, deve ter uns de 3 para 4 anos, né? Que a gente fez a. Eu acho que eu fiz a primeira live da minha vida com você. Oi, Rosângela. Eu acredito que sim. Eu nem sabia entrar em live, você lembra, Marinês? Eu lembro, mas olha só quanta evolução. Agora já tem uma plataforma apoiando o seu trabalho, já tem um grupo de mais de cento e tantos psicólogos, advogados, gente de negócio, todo mundo querendo realmente essa pauta, né, do equilíbrio e da saúde mental. Então, olha quanta coisa você já construiu aí nesse tempo todo, né? Então, você sempre, eu fico muito grata, porque você sempre reconhece, né, o trabalho, e você sempre fala do Grupo Semente PC. Você fala mais do Grupo Semente PC do que eu, viu, Marinês? Ai, não acredito. Sim, Sério? sim, eu Olha tenho só. observado isso. Você admira o grupo, eu vejo que você dá muita força. Eu E eu estou muito admiro, eu feliz. admiro.
Eu admiro muito porque, apesar das pancadas que vocês levam, da lacrosfera, que na realidade a lacrosfera é aquela que vive do caos, né? Eles vivem de deixar as pessoas para baixo, dessa guerra de narrativas. Apesar de todos esses ataques, vocês estão aí firmes, né? Debatendo assuntos importantíssimos e prestando um serviço como esse aqui, gratuito, né? Quando você podia estar aí no seu consultório atendendo os seus pacientes, né? Então, quer dizer, existe toda uma preocupação da saúde mental das pessoas, né? E isso a gente tem que ser grato, né? A gente tem que divulgar, a gente tem que falar, viu, gente? Então, divulguem aí para ajudar, porque tem muita gente precisando realmente de ajuda. Mas vamos lá. Eu estou vendo aqui a turma, sabe aquela frase, ninguém larga a mão de ninguém? Credo, nem quero ouvir essa frase, porque essa frase. Não, Tudo Marinês, bem. mas aqui a gente tem que fazer o outro lado, o contraponto, né? Eu vi aqui do Grupo Semente, que entrou Henriqueta, Eleni, Viviane, Olha, a Anne, o José, e desculpa se eu faltar, a Rosângela, e tá a Sueli, a Célia, eu queria agradecer a presença de todos, a Eleni, né, olha, Eleni, olha na que legal. espera. Bom, então vamos lá, nosso Legal. tempo é muito curtinho, e eu fiquei Vamos pensando começar com o nosso debate, assim. E a primeira assim, pergunta para nós duas, né, é como entender esse mundo atual, quer dizer, esse mundo está certo, está errado? Será que somos nós que, nós que digo eu, né? Que a gente que está ficando velho demais. Isso eu me lembro do tempo da minha avó, né? Minha avó falava assim: ah, esse mundo está muito estranho, não dá mais para a gente entender nada. E a gente ria, né, vó, né? A gente ria, falava, vó. Mas olha só, ela reclamava de uma coisa, Nara, que era, ela queria que a gente, daquele tempo, né? Porque tem gente que está aqui jovem não vai entender nada do que eu vou falar, mas a gente beijasse a mão da minha avó e falava, bença, avó, bença, tio, né? Desse tempo. E a gente achava isso engraçado, né? E depois aquela coisa de dar 3 beijinhos e coisa e tal. E hoje, eu não sei se a gente desta nossa geração está achando igual a minha avó, ou se realmente tem uma inversão de valores aí. Qual a sua opinião? Marinês, interessante quando você disse benção, avó. No meu livro Divã com Poesia, eu escrevi uma oração que eu fazia com os meus pais. Eu ficava num quarto, meus pais, eu ia dormir no quarto e meus pais ainda ficavam conversando na cozinha, e era muito longe do meu quarto. E eu gritava, do meu quarto eu gritava, benção, mãe. Da cozinha ela respondia, Deus te abençoe, dorme com Deus. Aí eu dizia, mamãezinha bonitinha, lindinha. Meu pai dizia, filhinha bonitinha que Jesus deu mamãe santinha. Aí eu falava, nós tudo, né? E ele respondia, a mamãe respondia, nós tudo. E a mesma oração eu fazia com meu pai. Benção, pai, papaizinho bonitinho, lindinho, filhinha bonitinha, que Jesus deu papai santinho, né? E isso eu registrei no Divã com Poesia. E agora, ouvindo você dizer, eu acho que nós perdemos isso. Eu acho que quando você diz, será que a gente está ficando velho e saudosista? Eu não acredito. Eu acho que é uma realidade. E um dos pontos que eu quero bater na tecla hoje, boa noite, Nelly, é essa perda, o enfraquecimento do vínculo entre mãe e filhos, pais e filhos. O que nós estamos vivendo é gravíssimo. E só que, por um lado, eu sou sempre muito otimista, e outras pessoas que eu tenho seguido vêm falando isso também, Marinês, que está começando a haver um movimento em busca dos filhos perdidos. Olha, eu participo de um grupo que chama Mães Direitas, e esse Mães Direitas tem no Brasil todo, em todos os estados. E esse é um diálogo quase que unânime. Então, aqueles valores, aquilo que a gente fazia sem pensar em ideologia, sem politizar, sem nada, a gente fazia porque
quando eu fazia essa oração, quando eu falava nós tudo, o que eu queria dizer? Que nós todos éramos bonitinhos, lindinhos e santinhos. Ou seja, eu acho que eu pensava que a gente era verdadeiro, bonito e belo, belo e bom, sabe aquela coisa, aquele trio da filosofia? Então, você vai vendo, observando o simbolismo desses pequenos poemas de vida, né? Então, eu penso que nós perdemos a poesia familiar. Pode falar, desculpe. Não, eu penso que nós perdemos a beleza da família, a beleza do vínculo familiar, mesmo que brigue, mesmo que brigue. Eu digo por mim, quando eu estava lançando o Freud Inverso, eu convidei os meus irmãos para irem ao Freud Inverso. Só que eu estava com uma certa rixa ali com algum deles, que eu não me lembro qual. E a hora que eu fui apresentar o Freud Inverso, eis que entra no local de lançamento os meus 3 irmãos juntos. Você tem ideia do impacto disso? E aí, quando eles subiram ao palco, ficamos nós 4, a gente falando do livro, eu falei assim para um, eu posso falar que a gente estava de mal? Aí um virou e falou assim, do meu lado esquerdo, falou assim, pode, caiu na risada. O da direita disse, não pode. Então, eu falei, nossa, quase que a gente briga aqui de novo no palco do lançamento do Freud Inverso. Então, o que eu vejo é o seguinte, mesmo que tenha as rixas, que tenha as tretas, que tenha as discordâncias, que você questiona, que o jeito de pensar de um é diferente do pensar do outro, mas se você é capaz de, apesar dos danos, você reparar os danos e se unir novamente, isso não tem palavras do efeito emocional disso para a pessoa individual, para a pessoa em si, para cada uma dessas pessoas. Mas, assim, o seu raciocínio é absolutamente certo, mas eu gostaria de fazer aqui uma parte, por quê? Pode ter muita gente cética, muita gente moderninha, muito jovem assistindo a gente aqui, falando assim, não, isso daí é coisa dessas duas velhas aí, igual a gente falava dos meus avós, né? Hoje em dia não tem isso, né? E a gente, de fato, né, nós respeitamos todos os tipos de composições familiares, né? Sejam elas como forem, essas raízes da família que são importantes, porque às vezes as pessoas têm, às vezes, um determinado casal e não se dá bem, e aí destrói os filhos e coisa e tal. Então, o mais importante é essa saúde que a gente fala, né? Saúde da comunidade, né? Para talvez não usar a palavra família, e alguém, né? Que coisa mais ultrapassada e coisa e tal. Mas uma das coisas que a gente aprende na neurociência, né? Eu adoro estudar neurociência e por isso que eu adoro a psicologia também, porque ela trabalha essa saúde mental, é que a base é a comunidade, é a sociedade, é a família, né, aquela congregação. E se a gente fizer uma análise aqui, todas as comunidades, elas perduram, né? Os grupos, as associações, as escolas, as famílias, e eu observo que isso é atemporal, né? E é como você falou, independe de uma ideologia. Quer dizer, essas pessoas, elas se ajudam, né? O ser humano, ele é gregário, e a gente sabe, né, que o que gerou esse problema todo, que vocês se mataram de tanto trabalhar durante a porque senão a gente é censurado. Então, durante aquele período que todo mundo ficou sozinho, isolado, longe da família, as pessoas ficaram enlouquecidas. Não por acaso, porque os vínculos afetivos, aquela pessoa que te apoia, que te abraça, que está ali, nós humanos precisamos. Enquanto a gente não vira um robô, né, que metem um chip no nosso cérebro e a gente se desconecta do planeta, né, como o Admirável Mundo Novo, né, como o Soma, a gente precisa do outro. Tanto que as pessoas que elas têm vínculos, elas duram muito mais, elas vivem muito mais, elas têm saúde. E as que são sozinhas, tristes, vocês sabem disso, né, muito mais, elas entram mais em depressão e tudo mais. Então, eu fico pensando o seguinte, até para a gente
avançar para o próximo. Então, isso não tem a ver com a idade. Né? Se você está achando que seu filho acha que não, que isso tudo é coisa ultrapassada, mamãe, papai, vovô, família é coisa que já era, não, não já era, não. Isso é a nossa sobrevivência. E aí, a minha grande reflexão sobre isso é: se isso é a nossa sobrevivência, se a neurociência entende que somos gregários, quer dizer, a neurociência estuda o cérebro e o comportamento humano, se ela entende que as pessoas, quando elas estão cercadas de outras pessoas, têm mais saúde, a quem pode interessar destruir a família, destruir os vínculos, isolar as pessoas, destruir as amizades, né? Fazer as pessoas ficarem enfiadas e sozinhas dentro de um cubículo, né? Ali trabalhando 24 horas. Tanto que agora eu trabalho nesse setor, né, de corporativo, 50% já não aguenta mais ficar em casa, quer voltar. Então, peraí, o cara prefere pegar trânsito aqui em São Paulo 2 horas tal do que ficar sozinho em casa. Então, veja, não é só a ciência, é a necessidade da pessoa. Então, agora a minha pergunta para vocês, você pode até continuar aí no seu raciocínio, parece que eles estão tentando inverter todos esses valores, destruir a família com algum outro interesse, que não é da ciência, a ciência não embasa isso, e menos ainda a psicologia. Estou errada? Eu quero continuar o que você estava dizendo, que assim que você falou de ser gregário, eu acabei de escrever aqui para eu não esquecer. Então, esse ponto nós temos que bater nessa tecla. A nossa natureza é gregária. A nossa natureza é da junção com outras pessoas. Nós somos naturalmente dependentes. Então, quando você diz, mas qual o interesse, então, de isolar pessoas? Qual a base, né? Se eu quero que essas pessoas vivam, eu vou isolá-las pela saúde física, destruindo a saúde mental? Esse é um ponto grave, Marinês. Por quê? Porque nós corremos o risco de sofrer novamente imposições para trancar todo mundo de novo. E se isso acontecer, se a gente se submeter a um novo trancamento, a um novo lockdown, eu acredito que se nós já não estamos bem psíquica e fisicamente, com uma nova imposição, e imposição de cima, e com a nossa aceitação passiva, como aconteceu, eu acredito que isso é como se fosse uma bomba interna. Eu acredito que praticamente irreversível. Por Isso longo. que eu nem, isso que Por eu nem longo. falei das crianças, né, que tiveram um atraso de 3 a 4 anos mental. Né? As crianças foram privadas de estar em contato com outras crianças. Então, quando a gente entra nesse raciocínio, agora eu vou jogar uma bomba, né? Levando dentro do que você está falando, exatamente. Se as pessoas enlouquecerem ou entrarem em depressão, elas não ficam mais vulneráveis e mais fáceis de serem manipuladas? Olhe para você ver, né? Olha como esse raciocínio não é inteligente. Pensa comigo. Tudo bem, as pessoas doentes, né, as pessoas que sofrem, elas ficam mais facilmente manipuladas, mas a capacidade produtiva delas, mesmo para a escravidão, reduz. Porque a pessoa com depressão, ela sendo patroa ou escrava, a qualidade do trabalho dela cai. Então, você percebe que massacrar a sociedade com novas doenças criadas, inventadas, sei lá o que vão fazer, injetando coisas, obrigando a injeção né, obrigando coisas, né, inocular coisas, se a gente for pensar, é de um grau de doença, tamanho,
justo por isso, porque como é que eu vou contar com pessoas doentes? A pessoa com depressão, vamos pensar só no caso da depressão, ela não levanta, a depressão gravíssima, ela não levanta. A depressão mediana, ela trabalha sem entusiasmo e com a produtividade mínima. Se eu produzo nessas pessoas uma ansiedade exagerada, as pessoas com ansiedade exagerada, a qualidade do trabalho também cai, porque elas fabricam dentro da cabeça delas um mundo de cobrança e de exigência e de pressão extra-realidade. Então, não, eu sei que essas pessoas não pensam dessa forma, mas eu acho que a gente tem que pensar por nós. Por quê? Quando eu pensei em causa o seguinte, eu não tenho como me proteger do caos social. O social, ele independe de mim. Eu não tenho esse poder. E se eu quiser ter esse poder, que seria uma onipotência, eu costumo dizer, vou repetir, a onipotência leva à falência. Então, eu não vou salvar o mundo. Então, quando você fala do Grupo Semente Psi, o Grupo Semente Psi, ele é um grupo de pessoas que ajudam outras pessoas no limite de cada pessoa. Porque se eu adoecer e quiser atender todo o pessoal lá do Grupo Semente Psi, eu vou adoecer. Então, qual seria a saída mais inteligente para a gente lidar com esse caos social? Na minha percepção, eu cuidar do meu caos individual. Ou, melhor ainda, eu prevenir e eu começar a perceber quando é que o meu caos individual está com o sinal amarelo e passou para o sinal vermelho. Porque se eu tiver muito próximo de mim, eu vou perceber quando eu vou o início de alguma doença até no meu corpo. Porque no corpo a gente já sabe que já extrapolou a questão psíquica, né? A doença corporal, ela caminha junto com a doença emocional. Esses dias eu li um negócio, não sei se foi você que postou, que a porta de entrada da doença física é a mente. Não sei se foi você ou se eu vi alguma coisa no Facebook. Então, eu gosto muito de relacionar a parte psicossomática, quer dizer, a mente e o corpo, né? Exato. Então, assim, se a gente tem essa possibilidade de ter a nós como porta para fechar, ou para deixar entreaberta, ou escancarada para invasões sociais, se eu percebo isso, eu posso decidir trancar essa porta. Então, mas essa é a grande pergunta, né, que as pessoas me fazem. Ok, eu me sinto impotente diante de tudo isso, né? A pessoa ela é obrigada a acatar com uma série de coisas que a gente viu, inclusive recentemente, que independe de você, né? Que poxa, a base, os pilares de um cérebro saudável é a família, a comunidade, os amigos, os relacionamentos, a justiça, né? Eu ter certeza do meu futuro, né? Eu olhar para as coisas e falar assim, tá, eu tenho liberdade, eu tenho liberdade. E aí, quando você está dentro de um contexto, de uma sociedade que parece que resolveu atacar todas as bases para tirar o tapete debaixo dos seus pés, vem a pergunta: pô, eu preciso ser um super Deus, Nara? Como é que eu vou conseguir manter o equilíbrio? E eu conheço muita gente, inclusive, que é da área e se desequilibrou totalmente, tem todo o conhecimento. Agora, imagina uma pessoa que talvez está aí nos ouvindo e nem sabe, não tem essa consciência. Ela fala assim, então tá, a ignorância é a porta da felicidade, quer saber? Eu vou me alienar. Então, Marinês, Nara, a resposta é, eu vou abstrair, vou me alienar, vou para o mato, vou para qualquer lugar. Isso não é uma crítica, mas essa é a receita. Então, para eu ter saúde física e mental, eu me desconecto, eu não quero ficar doente, então eu vou me alienar, entende? Então, mas desconectar não te garante saúde mental.
Eu costumo dizer o seguinte, que eu estou vendo o efeito da minha psicoterapia de anos agora. Porque, apesar de toda a pressão que nós vivemos, de forçação de doença, forçação de saúde, entre aspas, eu percebo que eu me surpreendo com as saídas que eu encontrei diante disso. Agora, eu vou falar da pessoa que já tem essa estrutura e da pessoa que não tem essa estrutura. Quando você já tem essa estrutura interna, Marinês, quando você diz, mas a liberdade, nós não temos a liberdade, como que nós vamos submeter a isso, tal? Eu observo o seguinte, é muito interessante isso. Quando você decide que você vai usar todos os recursos possíveis e imagináveis para não se submeter, é como se houvesse a pressão de um lado e algo na sua mente encontra uma saidinha contra esse algo. Eu não posso relatar aqui detalhes do que eu fiz, das manobras que eu fiz para não me submeter à medicação. Mas, por exemplo, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nem todas elas têm essa estratégia toda. Vou falar mais na linguagem de negócios, mas assim, o que exatamente, sem querer te cortar, mas assim, um exemplo que você poderia dizer, porque pode não ficar claro para a pessoa do tipo, então tá, eu vou bater de frente com o sistema e vou ser preso, né? Ou vou perder os meus direitos, ou porque eu não quero perder a minha liberdade, e eu vou fazer as minhas regras. Mas, por outro lado, a gente está propondo o quê? Como ter saúde mental, apesar do caos, apesar de estarem te atacando, apesar da lacrosfera, apesar de tudo errado, da injustiça, de perder liberdade, de um monte de coisa que você está vendo por aí, que você fala assim, cara, o mundo está desabando, agora os robôs vão tirar o meu emprego, que, aliás, é a nossa pauta também depois com a Lúcia, mas assim, como? Gente, eu preciso, me fala alguma coisa que eu posso fazer, que eu falo, cara, eu não quero me alienar, eu quero ter forças para saber o que está rolando, não quero ir para o meio do mato, mas também não quero bater de frente com o sistema e ser presa. O que eu posso fazer? Então, Marinês, eu tô dizendo de dois tipos de mundo psíquico, né? O mundo que já tem essa estrutura e que vai encontrando meios de desviar das facas guinso que vão te atirando. Você já tem que ter uma estrutura para isso. A maioria eu sei que não tem. E eu repito para você, eu acredito nessa minha estrutura graças aos anos de psicoterapia que eu fiz. Eu sou muito grata às minhas psicoterapeutas, principalmente a duas delas. Passei por 3. E eu observo o seguinte, um exemplo, né? No caso do medicamento, eu sei de pessoas que estavam no serviço público e entraram com recurso através de médicos e não deu certo, entrou de novo e conseguiram. Isso vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas isso te ajuda a sedimentar o seu mundo mental com uma sensação assim, puxa vida, como eu sou forte. Apesar das opressões, apesar da não liberdade, como é que eu consigo? Por exemplo, essa live. Como é que a gente consegue fazer essa live? Porque a gente vem com palavras que não... a gente mede as palavras? Mede as palavras. Isso é real? A gente tem liberdade total? Não tem liberdade total. Mas nós duas aqui somos exemplo de como driblar a censura de hoje. Isso e uma coisa que você... gente, aproveitando só, interrompendo aqui, colabora aí com esse canal, hein, gente? Se você está gostando, aí, o Pix é o e-mail, dpgjornaloficial@gmail.com. Colabore, porque esses canais estão sendo desmonetizados e a gente não consegue levar. Mas o que a Nara estava falando a gente tem que deixar uma coisa chamada ego, e isso não é minha praia. Não é isso que você está querendo dizer? Quer dizer, tem formas de você não se submeter ao que é errado, às injustiças, a perder a sua liberdade,
Mas para isso você precisa trabalhar o seu ego também, não é? Ou estou falando besteira aqui? Sim, quando você fala ego, né, o ego na teoria freudiana, ele é o que fica naquele cabo de guerra, no meio do cabo de guerra, puxando para lá e para cá. Então, nessa versão de ego, nessa definição de ego, é o ego, um ego forte, né? Não cindido, não esfacelado, não estilhaçado, que vai ajudar você a encontrar saídas, pequeninas saídas como essa da live, que é conversar de forma polida, mas não deixando de dar o recado. A mesma coisa com tudo. Agora, vamos para o lado da pessoa que não tem, que foi pega de surpresa, de calça curta no meio desse furacão. Olha, Marinês, nós não podemos subestimar a tal da depressão. Então, quando você já foi diagnosticado com depressão, não, eu acredito que seja impossível sair sozinho. Impossível. Porque a mente não consegue pensar direito. Ela está tão machucada, ela está tão misturada com vivências passadas, vivências de hoje, perseguições internas, perseguições externas, que a realidade ela fica nublada, ela não fica clara. E Nara, se você me permite, uma coisa que eu sempre falo, né? Nem precisa, talvez, a pessoa chegar na depressão para pedir ajuda. Por isso que eu falei do ego. Né? Ela basta um estresse que ela vem vivendo direto e reto no trabalho, na família, com separação, uma série de coisas, né? Aí vou falar do ponto de vista da neurociência, para você ficar intoxicado, né? De um monte de substâncias que o cérebro, o hipotálamo lança no corpo, né, que aumenta demais os níveis de cortisol, e essa pessoa fica completamente baratinada, não consegue prestar atenção em nada, ela acha que o mundo está ruim e vai ficar pior, que não tem jeito, e aí a gente vê, né, os caminhos que, aí você é da sua área, de pessoa já pensando em morrer, pessoa pensando em, né, coisas horrorosas, por conta, às vezes, de um desarranjo aí ocasionado por uma opressão, né, como você falou, mas que a pessoa às vezes não se dá mais conta, né? Ela fala, não, deixa para lá, isso aí é comigo. Né? Quer dizer, tem que pedir ajuda, certo? Então, o Bion diz isso, né? Que o arrogante ele não aprende. Porque o arrogante ele nem percebe que precisa dessa ajuda. Então, psicoterapia é dependência, psicoterapia é coisa para gente fraca, né? É para, não, eu vou resolver. E não vai. O fato é que não vai. Eu comparo muito assim: quando você vai ao dentista fazer uma limpeza de dente, o dentista vê se você tem uma manchinha aqui, uma cariezinha ali, ou se você vai precisar fazer um canal. Então, com a mente, é da mesma forma. A dificuldade é porque, como a mente ela é subjetiva, os sinais, as pessoas dão menos valor aos sinais. Né? Então, você não faz aquela higiene mental, igual você faz a dental, né? E os cuidados médicos que você faz anualmente, você não faz isso com a sua mente. E se você não olha para esse aspecto, o que eu tenho observado muito, Marinês, é como você vai adiando isso aos 30, aos 40, a coisa está explodindo aos 50 e 55 anos. E merecia até um estudo, viu? Porque parece que essa marca de 50 a 55 dá a impressão que você está na metade da vida. Porque hoje você pode viver até os 100. Então, eu acredito que sim. Eu acredito. Tanto que pessoas com a vida precária vivem até os 80. Eu fiz essa cara que eu falei assim, meu Deus, viver nesse mundo da lacrosfera, então a gente vai ter que se preparar muito, porque se a gente vai durar mais 50 anos, né? Ou a gente arregaça as mangas, pede ajuda, faz alguma coisa, ou nós vamos viver nessa penumbra, nessas trevas, nesse pântano, né? Sem valores, sem ética, sem nada. E aí a gente ainda vai ter que engolir que agora o mundo mudou, né? Agora é bonitinho
não ter caráter, é bonitinho a falta de ética, é bonitinho ser esperto, né? O tal do jeitinho, né? Aquela pessoa que eu sou esperta, né? Vocês que são idiotas, enfim, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, inclusive, né, têm que rever. Que mundo você quer viver? Né? Você vai deixar que essa minoria, porque realmente é uma minoria, quando a gente faz o estudo comportamental, a gente sempre vê isso em qualquer sociedade, isso no que eu estou falando, são testes da Gallup, testes de perfil comportamental, inclusive o teste que psicólogos também aplicam, que esqueci o nome, BH, blá, blá, todos eles sempre têm qual é o percentual de pessoas descomprometidas, arruaceiras, que não se submetem gostam de botar fogo na sociedade. Não passa de 20%. Dentro de uma empresa é 20%, dentro de uma família 20%, numa sociedade 20%. Quer dizer, pode variar um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque o ambiente também, né? Se você não tem bons exemplos, por que você, né? Tem gente que é mais fraca, né? Fala assim, se um fulano faz assim, é tudo errado e está se dando bem, está ficando rico, por que eu tenho que ser certinho? Eu já escutei isso, um monte de gente falar. Mas como é que 80% sucumbem a uma minoria que quer dominar? Né? Quer dizer, essa lacrosfera não passa de 20%, só que é barulhenta. Porque a maioria, deixa para lá para ver como é que fica. Então a pergunta sempre é isso, né? O que a gente, como é que nós vamos fazer, além de pedir ajuda, de estudar mais, né? Fazer atividade física, sair do sedentarismo, procurar ter uma boa saúde física, né? Deixar o eguinho lá de lado, tudo isso aí que você está falando, mas também existe aquela coisa, né? O ser humano ele se incomoda com o que o outro fala. Mas isso é um comportamento meio de adolescente, né? Então, assim, a minha pergunta, será que a gente está regredindo? O problema mental está tão grande que as pessoas estão se comportando igual adolescente, preocupadinhas com o que se vai ter curtida, se vai ter likezinho, ninguém mais pode falar nada. Eu tô vendo até gente cometendo erros de português para agradar a lacrosfera, né? Estão torcendo português, inventando coisas, né? Para ter um dialeto, né? Próprio. Então, assim, a que ponto nós chegamos, então? Viramos todos adolescentes querendo fazer parte da turma, da lacrosfera? Ou como é que a gente pode se livrar disso também para, dentro de tudo que você falou, agora eu quero falar da lacrosfera, né? Legal esse desenho aí. Então, eu penso, eu vou repetir, né? Nós não vamos salvar a lacrosfera, né? E quando você fala das minorias, eu acho que a gente pode usar a mesma tática. Qual tática? Das minorias. Quais são as suas minorias? Então, eu li um negócio tão legal, até coloquei para umas amigas, fala assim, eu não quero 100 amigos, eu quero amigos de 100 anos, né? Para durar 100 anos. E aí você vai encontrando, Marinês, porque os iguais se atraem. Você vai encontrando esses parceiros. Olha para você ver o exemplo do Semente PC. Por que o Semente PC surgiu agora? Vai completar um ano. Não foi justamente dessa coisa que foi espremendo, espremendo, e você foi ficando, se sentindo expulso de um grupo, e você não encontrou um outro grupo? Hoje, como psicólogos, nós devemos ser uns 30, 40. Tá bom, não tá? Por que eu preciso ter uma equipe de 100, 1000 psicólogos? Eu, particularmente, eu não preciso disso. Eu não preciso. E o fato de ter... E as meninas aqui do Semente Psi, muitas vezes relatam isso no grupo, no comecinho, dizendo assim, eu encontrei aqui um espaço que eu me senti compreendido. E o que o ser humano quer? E o que é a base da mente saudável? Se sentir compreendido. Eu tenho, para você ter uma ideia, todo dia o Instagram pega de mim alguns seguidores. 1.760, sei lá quantos. E muita gente fala assim para mim, impulsiona. Não, eu não vou impulsionar. Eu não vou impulsionar, porque 1.700 pessoas é gente demais. Mas 5 mil no Facebook são 7 mil.
Não, eu não vou impulsionar, eu não vou abarcar o mundo, eu não vou fazer. O meu divã não vai caber nem 5 pessoas, que dirá 50, 500. Ô, Nara, uma coisa que eu sempre disse, e aí eu vou usar desta forma para não ser punida pelo algoritmo, tem um cara aí que uns cerca de 2000 e tantos anos atrás, ele só tinha 12 gerentes com ele Exato, ali, né? 12. Esse é o segredo, Marinês. Esse é o segredo. Eu acho isso lindo. E isso a gente pode fazer microgrupos, né? Então, eu faço um grupo do Semente Psi, que eu fico lá com os psicólogos e a gente conversa uma língua legal e como nós estamos aprendendo, né? Eu falo que depois do grupo Semente, e até antes um pouquinho, por causa desse movimento político todo, é como se eu tivesse feito um mestrado ou um doutorado. Então, nesses 4 anos que eu me envolvi mais em termos sociais, eu aprendi o que eu não aprendi na universidade. Então, tem os seus ganhos. Então, eu posso fazer os meus microgrupos. Eu tenho um microgrupo psi, eu tenho um microgrupo de amigos verdadeiros, eu tenho um microgrupo familiar, eu tenho um microgrupo para eu comprar verdura, para eu comprar. Sabe esse tipo de coisa? Então, esses microgrupos de saúde mental. Porque eu vou cuidar de mim com pessoas que também estão se cuidando. Então, se tem a lacrosfera e a minoria, eu tenho a minha lacrosfera minoria também, entendeu? Eu não digo lacrosfera, eu tenho a microsfera. É, Então, olha que bonito que é. um micro-universo, né? Ó, o Jaime, cadê o banner que explica os seres gregários? O Jaime vai trazer vai fazer uma graça aqui para nós. Então, isso, olha aí, ó, que em grupos, animais gregários. Que é próprio de multidões. Aqui a gente está falando, porque a multidão, se a gente for pensar, né, Marinês? Na multidão você vira nada, né? Na multidão você Sim. não é ninguém. Não, e também quando você está na multidão, a gente não pode esquecer daquele velho fogo, efeito manada, né? Que um pisa em cima da cabeça do outro, né? Que também é uma resposta, né, dessa coisa. Mas se você me permitir, eu gostaria de acrescentar algumas coisas também que tem a ver com o seu universo, até porque a gente agora já está indo para o final e talvez as pessoas queiram fazer perguntas, né? Que legal, esse mundo está todo torto. Legal, Jaime, a contribuição fantástica aí. E porque assim, a nossa última chamada é como contribuir para um mundo melhor. Quer dizer, então, você já elencou várias coisas, né? Criar os seus micro-universos, que no fim formam um macro-universo de pessoas que entendem que certo é certo, errado é errado. O que é certo? O que não prejudica ninguém? O que é errado? O que prejudica alguém? Simples assim, né? E isso não independe de regras da sociedade. Qualquer bichinho, animal sabe, né? É o instinto. Né? E uma das coisas que também você fala é pensar em conversar, em refletir, em estudar, né? E se afastar mesmo dessas pessoas com essa energia ruim, ou essas pessoas que eu sempre falo, né? Que querem eles querem defender tanto que eles são moderninhos, que eles são para frente, que no fim, desculpa falar, mas eles agem exatamente igual ou pior do que a minha avó ou minha bisavó. Né? Então eles julgam, eles são cheios de preconceito. Eles falam nas empresas da diversidade, diversidade. Só que diversidade é essa que forma guetos. Eles andam em guetos e quem é diferente deles, eles não querem por perto. Por quê? Porque ofende, né? Se você é branco, se você é hétero, isso ofende. Peraí, eu aceito todo mundo. A diversidade inclui, inclusive, o etarismo, quer dizer, as idades, as diferentes gerações. Nós aceitamos todo mundo, mas existe uma minoria que não quer. Então, assim, isso para mim não tem a ver com diversidade, tem a ver com subversão. Querem subverter. E aí sim virar a cabeça das pessoas, porque a partir do momento que a gente vive na adolescência isso, né? A partir do momento que todo mundo olha para você, que é a maioria, e fala, você está errado, você não está certo,
opa, você se sente um desajustado. O que eu estou vendo hoje, e muito claro o que você falou, é exatamente isso. As pessoas certas estão sendo acusadas de errada e elas estão acreditando, né? Então, eu já vou dar a palavra para você, mas eu vou completar um Isso. pouco do lado da ciência. Sim. Existem outras coisas também, que é estudar, que é ler, fazer parte de grupos como o seu, acompanhar coisas boas, né? Este canal, ler coisas boas que fundamentem, né, sair, desligar a mídia, cai fora dessa mídia tradicional, porque ela te intoxica, e quanto mais vulnerável, mais intoxicado você está, mais fácil de absorver, né, as coisas erradas e achar que o errado é o certo. E também, para manter essa saúde, meditação, yoga, atividade física, porque todos eles desencadeiam e anulam a força desses neurotransmissores que são assim, tóxicos, né? Haja Rivotril. Então, não, troca o Rivotril aí por atividade física, meditação, conversar na praça com alguém legal, conversar com pessoas mais velhas, ou escutar os mais novos, né? Então, eu acho que isso é uma forma que a gente tem aí, Nara, para contribuir, para encerrando aqui, para um mundo melhor e abrir aí para as perguntas, né? Nara? Olha, Marinês, um ponto que eu quero trazer aqui é porque geralmente o psicólogo ele tem muito preconceito com a questão religiosa, né, espiritual. Eu não vou falar aqui de religião, não é isso, mas uma dica que eu dou, além dos microgrupos que a gente está conversando, do cuidado individual, de ficar alerta com os sentimentos, tal, é o momento de oração. Olha, é tão interessante. O momento de oração, eu observo hoje como é como se você fizesse, naquele momento de oração, uma autoanálise. É claro que a gente não tem essa capacidade, né? É muito difícil fazer essa autoanálise, mas é possível, porque quando você está naquele momento de solidão acompanhada, isso vai trazendo para você uma abertura de campo psicológico inimaginável. Eu não estou dizendo, não é aquela coisa repetitiva, ou você. É É a algo muito intenção, particular. é a intenção, né, que vale, e não a repetição mecânica, né? Isso que você está dizendo, e é uma coisa que a Cada neurociência um vai ter a defende. sua, cada um vai ter a A, sua forma. e a fé, independente dela ser religiosa, a fé e a oração, que nada mais é do que mantras, né, que tem no budismo, que tem na meditação, eles são extremamente equalizadores do cérebro. Então, se os psicólogos eles têm preconceito com a religião, então que eles não tenham preconceito com a fé e com os mantras, sejam eles de qual religião for. Então, eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque as pessoas elas estão se perdendo, porque elas estão querendo ser moderninhas e, esse Deus não me interessa, essa história não me interessa. Mas é o que você falou, isso é a base de um cérebro saudável, né? Você ter os mantras, estar em família, ou ir à igreja, seja ela qual for, ou meditar. O importante é a fé. A fé ela é muito importante para a saúde mental. Agora, desculpa, pode seguir. Esses dias eu falei com um jovem que eu tenho muita intimidade, eu disse para ele o seguinte: eu acredito que vai se destacar o jovem que conseguir ter essa conexão fervorosa. Isso vai ser um diferencial, porque como eu não sei nem se é a maioria, sabe, Marinês? Porque, como você mesma disse, é uma minoria muito barulhenta, porque o que eu tenho observado é esse retorno das escolas, as escolas tomando as rédeas, né? As escolas tomando as rédeas, os pais tomando as rédeas. Então, esse retorno e outro ponto, né? Retorno da maternidade. E um ponto que eu queria tratar era o seguinte:
as mães, nós mulheres, tivemos um certo ganho com, eu não gosto de feminismo, não gosto dessa palavra, mas nós tivemos um certo ganho com uma liberdade da mulher, mas nós extrapolamos isso, e um dos prejuízos que eu vejo para chegar onde nós estamos foi o trabalho fora de casa por muitas horas. Isso, na minha concepção, é devastador. Eu estou dizendo porque eu trabalhei muitos anos, manhã, tarde e noite, e depois que eu me aposentei, eu comecei a observar o efeito da minha presença em casa sobre os meus filhos. Então, são coisas pequenininhas, né? O retorno, eu até coloquei esses dias, eu postei, vamos fazer comidinha em casa, sabe essa coisa assim? Você não precisa fazer todos os dias, mas essas memórias para os filhos, isso vai ajudar até a mãe e o pai. Por quê, Marinês? O que está acontecendo? As famílias estão adoecendo porque os pais que não cuidam dos filhos, os filhos vão virar filhos problemáticos e vão estourar. Não, e eles vão arrumar quem cuida, porque uma das coisas que a gente diz na neurociência é que o cérebro, até 20 ou 25 anos, está em formação e está numa turbulência na idade, na adolescência, né? E o exemplo que você está falando dos pais arrasta. Se é aquela coisa, né? Se não ocupar o lugar do líder, se o líder não ocupa o lugar dele, líder, pai, mãe, que eu estou dizendo, Sim. Alguém vai ocupar esse lugar. Por quê? Porque até essa idade, eles precisam de parâmetros, eles precisam de quem eu vou seguir. Isso ocorre nas empresas, isso ocorre em qualquer lugar. Então, as pessoas elas vão olhar para esse líder, esse pai, essa mãe, ou os pais, quem quer que seja, mas essa pessoa, ela é um referencial de caráter, ela é um referencial de trabalho, ou não, né? Ou é uma pessoa completamente destrambelhada. Nara, a gente já está estourando o tempo, então vamos para o fechamento. Se tiver, vamos finalizando. Eu quero agradecer, né, mais uma vez ao canal DPG e convido todo mundo para ajudar esse canal, porque ele faz um trabalho muito bonito, merece a nossa contribuição. Né? Olha aí, gente, tá aí, contribuindo aí, o canal, bota aí, Jaime, por favor. Quem quiser contribuir aí com doações, pode ser R$5, tá, gente? Já que vocês estão aqui, paga o ingresso aí. R$5, quem gostou, paga o ingresso. Contribui aí para a manutenção do canal, que isso aqui é caro, isso aqui é uma plataforma que não é um YouTube de graça, a gente está transmitindo por uma plataforma paga, né? Então é legal contribuir. Não, encerrar pensando, né? Acho que nós já fizemos os pontos aí importantes, necessários, né? Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, a participação de vocês, a presença de vocês. Olha que bonito. Hoje vivo meu melhor momento, restituindo cada momento com elas. Olha que bonito. Esse o movimento de resgate das pessoas que a gente ama. Não precisamos resgatar todo mundo, mas resgatar, né? E ficar mais próximo, e amar mais, e participar mais, e comemorar mais com aquelas pessoas que a gente gosta. Só esse fato eu penso que já vai ajudar a proteger a nossa saúde mental. Então, Marinês, ótimo. Abra com você agora. Bom, vamos lá. A gente fez aqui um bate-bola, né? Falando um pouco de um lado de uma e da outra, e tentando trazer, mas a gente tem muitos pontos em comum, que é exatamente isso, né? Como que a gente pode fazer essas pessoas blindarem a mente delas, né? E entenderem que existe uma coisa que é uma força opressora, totalitária, que vai fazer de tudo, né, para roubar tudo que é seu, né, inclusive a sua mente. Então, acho que hoje a nossa ideia era contribuir mesmo para que você conseguisse ou pedir ajuda ou buscar alguma dessas fontes que a Nara sugeriu, e eu também, para que você tenha saúde mental, né? Porque sem saúde mental, realmente, o caos vai se instalar dentro, fora, e aí vai ser difícil. E cada um de nós vai precisar estar bem, né? Com o mundo não de ponta cabeça mais, né? Agora
arrumadinho para poder enfrentar o que vem por aí, né, Nara? Então, acho que Marinês, foi só um legal. último recadinho, né? O pessoal que está dizendo que gostou da live, a gente pede que compartilhe, porque se vocês acham que esse conhecimento foi importante, que valeu para vocês, que ajuda a pensar, que ajuda a nos ajudar, né? Mais pessoas, divulga, compartilha com o pessoal, porque de pouquinho em pouquinho, né? Se eu compartilhar com uma pessoa e essa pessoa assistir e compartilha com mais um, percebe que a gente vai fazendo essa corrente de ajuda preventiva, né? Então, vamos compartilhar, vamos ajudar aí a distribuir essas ideias que a gente tem, se vocês acham que isso valeu. E é isso aí. Muito obrigada pela presença, muito Legal. obrigada por vocês, né? Vocês mandando os recadinhos. Eu vi Amo esses eu vi recadinhos. bastante, eu vi esse nome aqui, eu vi a Lúcia, a palestrante Lúcia, agora Muita passando tão gente. rápida. É isso aí, é agradecer mesmo, porque é muito importante essa nossa união. Nós somos gregários e juntos, né, aquele clichêzão, somos mais fortes. Você não está sozinho. Obrigada, viu, Nara? Obrigada, Jaime, obrigada a nós.